Nós queremos compartilhar com os irmãos algo muito prático também que diz respeito às nossas casas. Por favor, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Como parte das minhas ênfases nessa conversa de hoje, eu quero te animar a comprar uma Bíblia de papel. É uma experiência única. Quando você abre uma Bíblia de papel, é maravilhoso. Você percebe que você até sabe achar os livros da Bíblia ainda. Isso é maravilhoso. Então, se você ainda não tem uma Bíblia de papel, se você ainda precisa do celular para ler a Bíblia, eu quero te animar a fazer algo novo, que é abrir a Bíblia de papel. É muito bom. Os irmãos concordam comigo? Alguém concorda? Tem alguém que concorda? Haroldo concorda, né, Haroldo? Hebreus 11 é aquele maravilhoso capítulo da Bíblia que não somente nos explica o que é fé, mas nos mostra a fé em ação na vida de homens de Deus muito preciosos. E eu quero ler com você apenas um versículo, porque é desse homem que nós vamos conversar e tirar algumas lições para a nossa vida hoje. Capítulo 11, versículo 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. De novo, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Estava lendo Hebreus, e quando cheguei nesse versículo, sabe quando Deus quer falar com você sobre um texto e Ele não deixa você sair dali? Isso aconteceu comigo com este versículo. Porque sempre que ouvimos falar de Noé, e sabemos e lembramos da arca, a primeira imagem que vem é da salvação da humanidade, de espécimes de animais. Mas nesse texto diz que Noé, pela fé, aparelhou uma arca para a salvação de quem? Da sua casa. Isso me chamou muito a atenção, porque de fato, nós estamos aqui hoje, porque Noé obedeceu ao Senhor, porque Noé fez alguma coisa, crendo que ia acontecer uma coisa que ele não via nenhum sinal natural de que ia acontecer. Vamos só lembrar que naquela época não existiam testes geológicos, não existia serviço de meteorologia, e não há nenhum relato na Bíblia de chuva antes do dilúvio. Diz em Gênesis capítulo 2 que o vapor de água subia da terra. Então Noé não tinha nenhum parâmetro natural para realizar uma tarefa espiritual. Mesmo assim, ele realizou. Quer dizer que ele não procurou, porque não tinha como achar, nenhum motivo na situação ali, nenhum motivo concreto, para ele poder obedecer a Deus naquilo que Deus tinha falado com ele. Deus fala com ele: vou destruir a humanidade porque a maldade do homem chegou a um extremo. Então constrói uma arca, entra nela com seus filhos, sua esposa, seus filhos e a esposa de seus filhos. Coloca os animais lá dentro. Eu imagino, por exemplo, Noé contando essa notícia para a família dele. Pessoal, nós vamos construir uma arca. Um detalhe interessante que eu estava lendo é que somente no século XIX, um barco do tamanho da arca conseguiu ser construído. Havia na arca quantidade de espaço suficiente para se colocar todas as espécies de animais terrestres conhecidas. Porque a engenharia que Deus contou para Noé foi muito inteligente. Aliás, é redundância, né? Deus, inteligente, redundância.
Mas ele não tinha parâmetros. Constrói de madeira de gofer, que alguns dizem que era cipreste, outros cedro, mas na verdade ninguém sabe qual era aquela madeira. Pega essa tal madeira, constrói a arca, porque isso vai acontecer, e eu vou destruir a terra através de um dilúvio. Desculpe a minha imaginação, que é muito fértil. Noé chegando em casa falando, pessoal, todos agora vamos nos envolver em um novo e maravilhoso projeto. Nós vamos salvar a humanidade. Mas todos os demais vão ser destruídos, mas a nossa casa será preservada e eu quero contar com vocês para a construção da arca. Eu imagino que em algum momento os filhos de Noé, a esposa dos filhos, a esposa de Noé, estiveram envolvidos em um projeto que Noé conseguiu contar de maneira que envolvesse a sua casa, mesmo num contexto em que não havia sinal natural de aquilo ia acontecer e ainda de muita malhação de quem não cria no que Noé estava pregando. Os irmãos concordam comigo que o contexto daquele momento tem semelhanças com o nosso momento da história hoje? Deus está perto de cumprir um novo juízo. Porque quando Jesus Cristo voltar, um novo e definitivo juízo vai acontecer. É interessante que quando Jesus conta sobre a vinda dele, abre lá, por favor, na Bíblia de papel, Mateus capítulo 24, e vamos ver uma referência que Jesus dá a esse momento aqui da vida de Noé. Mateus 24, a partir do verso 37, até o cheirinho do papel é uma bênção. Quem usa celular não entende isso. (37) 37, o versículo de Mateus 24. Não, não é o 37. É isso mesmo? Eu preciso enxergar, mas eu não consigo usar o óculos com esse microfone. Então perguntarão justo, está aqui, Senhor, quando foi que te vimos com fome? Eu estou em Mateus 25, não tem óculos que resolva isso. É um problema de senilidade, irmãos, orem mais por mim. Agora. 36, vamos ler. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O próprio Jesus faz um paralelo de que aqueles dias são parecidos com os dias da vinda do nosso Senhor. E qual é a característica que ele chama a atenção aqui? As pessoas estão vivendo suas vidinhas, com aquilo que elas consideram normal. Mas quando Jesus vier, ele virá e essas pessoas não vão perceber que ele veio. Porque elas não estão prestando atenção no que Deus está fazendo. Porque elas não estão prestando atenção no que elas mesmas estão fazendo e as implicações disso em relação a Deus e de Deus em relação a elas. Nós vivemos um momento da história de muita oposição a Deus. Muita oposição ao que Deus considera, o que Deus diz que é verdade, ao que Deus diz que é correto. A degeneração moral da humanidade está se agravando. E essa era a situação daqueles dias de Noé, uma degeneração moral, uma distância de Deus, que fez Deus dizer, tenho que acabar com tudo e começar de novo. É interessante que o mesmo Deus que diz, vou destruir toda a humanidade, diz, mas não vou destruir você. Deus tem que dar uma solução para o problema, resolver o problema e criar um recomeço. E eu queria que você tentasse perceber o que eu percebi aqui e quero conversar com você. Deus precisa nesta terra, cheia de oposição a Ele, cheia de uma degeneração moral que enoja a santidade do nosso Deus. Deus precisa de um lugar
para colocar as pessoas de maneira que elas sejam preservadas do que está acontecendo fora e elas sejam usadas por Deus para o que Ele quer fazer de novo na história. Sabe que lugar é este? Eu queria que você respondesse assim pela fé: minha casa. Posso pedir para você falar outra coisa? Minha igreja. Não é minha, mas você está entendendo, né? Quando eu li esse versículo de Hebreus, eu pensei, meu Deus, então, na verdade, nós temos que ter uma preocupação, ao mesmo tempo, em como edificamos a nossa casa, porque a maneira como eu edifico a minha casa tem repercussões na vida da igreja, e a repercussão que a minha casa tem sobre a vida da igreja, de alguma maneira, interfere no plano cósmico de Deus para a igreja nesse momento da história. Então eu não posso edificar a minha casa de uma maneira particular, eu não posso edificar a minha casa sem projetar a minha casa para uma visão maior. E eu preciso cuidar da edificação da igreja, naquilo que me cabe, de maneira que a minha casa seja parte da igreja e que a minha família exerça o seu chamado de ser igreja. De maneira que a nossa casa alimenta a vida da igreja e a vida da igreja alimenta a nossa casa. Noé, pela fé, aparelhou uma arca para a sua casa. Aqui eu quero destacar com os irmãos o contexto, o chamado e a atitude de Noé, e tirar algumas lições disso. No contexto recente da nossa história, nós vivemos um momento de profunda mudança no estilo de vida das pessoas, marcado lá no século XVIII pela Revolução Industrial. Eu não vou dar aula de história porque tem gente aqui que é professor de história, mas eu queria muito que você prestasse atenção no que eu vou dizer sobre esse momento da história, porque tem a ver com a gente. O mundo estava saindo de uma decepção muito grande, ou de uma revolta muito grande, com o Deus apresentado pela religião da época. E em nome desta revolta, cria-se uma volta a uma filosofia antiga, que é a filosofia humanista, que exclui Deus e coloca o homem no centro. E duas coisas surgem naquele momento para suprir quem era Deus para as pessoas. Deus era sempre considerado, e é de fato, alguém capaz de mudar realidades, de falar para a gente aquilo que a gente não sabe, de fazer o que a gente não sabe. Então, para substituir Deus, o homem da Revolução Industrial criou duas coisas fantásticas e perigosas. Uma é a ciência, que cresce avassaladoramente, que cresce muito. Mania de falar a palavra difícil é o que dá. Cresce muito naquele momento, a partir daquele momento da história, o avanço da ciência. Mas a ciência não estava sozinha. Ela estava com a irmã gêmea dela, chamada tecnologia. E a ideia era o seguinte: a ciência descobre e a tecnologia faz. Então, quem antes buscava Deus para curar uma determinada doença, agora diz: não, vamos descobrir que doença é essa, o que está causando e como resolver. E vamos criar ferramentas, instrumentos para transformar o conhecimento que a gente adquiriu em uma coisa que a gente possa manipular e produzir um resultado. Nasceu o novo Deus da história: ciência e tecnologia. Por causa da ciência e da tecnologia, as pessoas foram gradativamente abandonando os princípios da fé e não mais reconhecendo em Deus aquele que tem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e não mais buscando a Deus como deveriam. E a gente vai passando, ao longo desses últimos 200, 300 anos, mudanças graves, drásticas, que transformaram a nossa vida social naquilo que ela é hoje. E hoje a gente pensa que é tudo normal. Eu vou te dar um exemplo prático, que não é normal, no sentido não é a norma de Deus, mas se tornou comum. Por exemplo, antes desse momento, era muito comum que os homens trabalhassem fora e as mulheres trabalhassem na vida do lar, e os filhos estavam convivendo muito mais tempo com o pai e com a mãe. Eu vou contar uma história que eu costumo contar quando eu falo sobre esse assunto, a história do seu Zé.
Conhece seu Zé? Seu Zé era dono de uma fabriqueta de sapato. E naquela... Ih, rapaz, seu Tadeu, então. É seu Zé, tá? Seu Zé desenhava o sapato, a esposa dele ajudava com o corte dos materiais e os filhos estavam ali por perto quase atrapalhando, mas aprendendo um ofício. Enquanto aquela fabriqueta doméstica de sapato acontecia, a família convivia. Então o meninozinho sabia o que era ser homem, a meninazinha via o que era ser mulher, e a família convivia realizando juntos algum tipo de trabalho. Depois da Revolução Industrial, a partir dali, os homens são chamados para trabalhar na indústria, porque o sapato de seu Zé, que custava R$100, agora era vendido por 10. E o seu Zé não conseguia mais competir com aquele mercado industrializado. Você entende bem isso, né, Tadeu? Depois, no segundo momento, as mulheres saíram para as indústrias, os homens foram para as ferrovias. E houve um momento, e eu li o relato de uma criança de 9 anos, que por causa da necessidade de materiais para as indústrias, as crianças foram levadas para as minas, para tirar minério. E nesse relato a criança dizia: eu gostaria de passar mais tempo vendo a luz do sol. Então a Revolução Industrial mudou radicalmente a maneira como a família convivia. Então hoje, quando nós vivemos essa realidade de, entre aspas, ter que trabalhar muitas horas por dia, fora de casa, a mulher também ter que sair de casa, exercer um trabalho fora, os filhos ficarem sozinhos ou irem para a escola. Aliás, a escola, como nós temos hoje, é uma invenção da Revolução Industrial, porque os pais não estavam em casa, os filhos tinham que ficar com alguém, criamos as escolas onde os iguais convivem, mas os iguais não têm referência para formar sua identidade. Então os problemas se multiplicam. Aí na década de 70, pela primeira vez, descreveram um fenômeno social chamado adolescência. Porque a adolescência não era uma realidade como nós conhecemos hoje antes deste momento. Mas quando os iguais se juntam, então o meninozinho agora tem as dúvidas dele e pergunta para outro meninozinho. Aí eu pergunto para você, o outro meninozinho sabe responder as dúvidas do tal meninozinho? Porque está vivendo as mesmas coisas, estão com os mesmos problemas, estão com as mesmas ausências. Então os problemas da puberdade se potencializam, aparecem, e aí surgem os comportamentos patológicos da adolescência, que hoje são considerados normais. O contexto então que a gente está vivendo hoje resulta de um afastamento de Deus, e a minha preocupação que eu quero repartir com os irmãos, é que a gente não ande no curso deste mundo como se as coisas fossem normais. Há uma realidade de família no coração de Deus, que não é essa. Há uma realidade de família na Escritura, que não é essa. E nós precisamos ouvir Deus a respeito da realidade que está no coração dele. Porque os ataques à família só pioram desde então. Percebem, não percebem? E nós temos pregado isso ao longo desses anos para os irmãos. Mas há uma realidade de oposição a Deus. No meio de uma realidade semelhante a essa, lá nos dias de Noé, Deus encontra um homem diferente. O que é que tinha de diferente em Noé? Bom, a Bíblia fala 3 coisas sobre ele. Que ele era justo, que ele era íntegro e que ele andava com Deus. Não era um homem correto, mesmo numa época de homens degenerados. Noé tinha caráter. Possivelmente o que Noé dizia é o que Noé fazia. Mesmo numa época em que os homens já não davam valor à palavra, já não honravam as coisas básicas, por isso estavam tão degenerados. Não era um homem sincero, era um homem íntegro. Não era uma parte de Noé verdadeira e outra mentirosa, porque isso significaria Noé ser mentiroso. Ele era íntegro, ele era inteiro na sua fé. E não sei se eu posso dizer isso, mas talvez a mais poderosa característica dele é que Noé andava com Deus. Numa época em que os homens aborreciam Deus. E aí Noé, andando com Deus e fazendo questão de ser justo e íntegro, Noé usava como instrumento de suas decisões uma coisinha simples e poderosa chamada fé.
que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Nós vivemos em dias em que as coisas que a gente vê são feias, são ruins, são terríveis. Mas eu não posso pegar o que vejo e dizer assim, é isso, né? É normal. Todo mundo faz. O mundo é assim hoje em dia. Eu não posso olhar para a situação e dizer, não tem outro jeito, eu vou viver assim. Noé não olhou para aquela situação e disse, a minha família está fadada a ser desse jeito. Nós vamos ser assim também, porque está todo mundo assim. E aí Deus olha para esse homem, que tinha um instrumento diferente do que a situação. Para mim, aqui a fé se opõe à situação. Porque a situação é o que eu estou vendo, e a fé é o que eu não estou vendo. E ele toma uma decisão, Deus fala com ele, Noé, chega. O fim está chegando. Mas eu quero que você faça uma coisa. Isso que você vai fazer é uma coisa para mim. Porque a salvação da humanidade era um projeto de Deus. E também, Noé, é uma coisa para você e sua casa. E também, Noé, é para a humanidade toda depois de você. E Deus fala, Noé, arruma um lugar, constrói um lugar. A palavra que lemos em Hebreus, aparelhou, significa que Noé construiu e equipou aquele lugar. E eu queria que nós ouvíssemos Deus nesta manhã dizendo assim para cada um de nós, ei, pai de família, mãe de família e filho de família, eu estou chamando você para construir um lugar que resiste à degeneração da humanidade. Eu estou chamando você um lugar onde eu possa colocar um monte de bicho para ser salvo. Eu não é a igreja um lugar de bichos de espécies diferentes. Eu me considero de uma espécie esquisita. Mas nós todos podemos ser abrigados em um lugar que nos guarde dessa realidade do mundo. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa dizer assim, o mundo não é o que eu creio. O que está aí fora não é o que eu quero aqui dentro. E aqui dentro, nós vamos construir e aparelhar uma realidade de família e de igreja, onde nossos filhos e as gerações depois de nós serão salvas do caos da humanidade. Porque um dia, quando o juiz vier, o juiz vai colocar de um lado os que foram rebeldes contra ele e de outro lado os que se mantiveram dentro dele, com ele. E eu quero estar nessa parte, você também. Amém, meus irmãos? Nós queremos estar nesse lugar. E esse lugar hoje é uma certa arca. Aleluia. Que Deus nos chama para construir junto com Ele. Eu quero chamar a sua atenção, quero fazer uma comparação aqui. Antes, deixa eu só fazer um recado aqui. Sabe a coisa da ciência e da tecnologia? Que tentam substituir Deus? Quer ver como a gente é pego por isso? Então a gente fica doente, qual deveria ser a nossa primeira reação a uma doença? Obrigado. As meninas aqui responderam rápido. Qual é o normal, segundo a Bíblia? Está alguém enfermo? Ore. Mas qual é comumente a reação quando a gente fica com a dor de cabeça? A gente invoca um Deus chamado, nossa, eu lembrei de um agora que nem deve existir mais, Cibalena, que era o Deus que minha mãe invocava. Alguém lembra disso? Estou falando que eu estou com problema de senilidade. Cibalena. A minha mãe invocava a Cibalena, coitada. Faz tempo. Outros invocam Anador. Eu não vou fazer merchandising de remédio aqui. Mas entendeu o que eu estou querendo dizer sobre invocar uma outra maneira de pensar? A gente invoca. Porque a gente acha que é. Pelo amor de Deus, eu acho que Deus pode usar os remédios, tá bom? Me permitam hoje fazer umas provocações aqui. Sem que você ache que eu estou sendo extremista, por favor, se você quiser, conversa comigo depois. Mas não é o normal, do ponto de vista de Deus, que o primeiro recurso que a gente procure seja um recurso palpável, mas deveria ser um recurso daquilo que a gente não vê, que é fé. Compreende? Então a gente coloca, por exemplo, eu vejo pais, muitos pais, que ao invés de ensinarem os filhos
a ficarem quietos na hora que o momento requer que eles fiquem quietos, mesmo que dê trabalho, os pais invocam um Deus chamado celular. E aí o celular é colocado na frente do filho, adora filho! Ajoelhe! Porque o celular ele tem realmente um certo poder de aquietar a alma da criança. Amém? Acho que vamos ter que pregar mais vezes sobre isto. Não há pecado em você entreter a criança em algum momento com algum filmezinho, um desenho, não. Mas não deveria ser isso o que a gente adota como padrão de comportamento. Crianças têm celular com 5, 6 anos de idade. Já tratei casos fora da igreja de criança com acesso à pornografia com 7 anos de idade. Porque o celular, ele não é um aparelho, simplesmente. Ele é um aparelho que dá acesso a uma realidade virtual e real de coisas que a gente não permite entrar na nossa casa, é ou não é? Mas a gente então acaba recorrendo a essa tal ideia de ciência e tecnologia, coisas que os homens produziram e às vezes abrindo mão de coisas que dão trabalho, mas que requerem fé. Por exemplo, algumas mamães aí que insistem em trazer para a reunião de domingo um brinquedinho, para deixar a criança ali com o brinquedinho, mas que é um brinquedinho que permite ainda uma atenção da criança à palavra, a escutar. A gente viveu isso com os nossos filhos, às vezes estava com o brinquedinho e o pastor fazia uma pergunta e respondia. Porque alguns brinquedos ainda dá para repartir essa atenção. Ou com mais idade vai gerando no filho a capacidade de sentar e ficar quieto para ouvir. Meu Deus do céu, ficar quieto hoje virou tesouro caríssimo. Quietude virou algo raríssimo nas nossas famílias, nos nossos ambientes, porque o tempo inteiro há uma oferta de informação, há uma oferta de entretenimento que a gente acha que faz as pessoas ficarem quietas, mas na verdade está sendo colocado nelas um determinado produto que forja a mente, interfere no caráter, produz ideias, produz sensações, produz comportamentos. E aí, de repente, a gente olha para um filho de 10 anos de idade, que chega numa sala de aula, filho cristão, e aí defende, não, eu acho que o homossexualismo é só uma forma de amor diferente. Mas espera lá, é crente, estava na igreja, mas em casa parece que não havia uma cultura de apreço à Escritura. Porque o celular, a internet, acaba ajudando a dar conta das tarefas de casa, não sei. Ciência e tecnologia. A gente precisa tomar cuidado com elas. Tony, ela é má em si? Não, não é má em si. A inteligência é dada por Deus, muita coisa a ciência produziu, que foi inspiração divina, com certeza. Eu posso falar de certa forma, com liberdade com os irmãos, porque eu sou biólogo. Eu trabalhei 9 anos fazendo, entre aspas, ciência. Eu sei como é que as coisas funcionam nesse mundo de método científico. Mas a questão é, se a ciência diz que uma coisa é verdade e a Bíblia diz que não é, quem vence? Nesta arca, vence o que a Escritura diz. Uma coisa muito comum na ciência é o que se descobre hoje, se desdescobre amanhã. Aí tem gente que abre a boca e fala, não, porque existe uma pesquisa. E como eu já estou acostumado, eu falo, vamos esperar a próxima pesquisa. Meus amados irmãos, o curso deste mundo não é o curso da nossa vida. Amém? E aí Deus fala com Noé algumas coisas que eu quero aplicar aqui, quando Deus chama Noé para construir a arca. Ouça, só ouça, de Gênesis 6, 17 e 18. Porque eis que eu faço dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará,
Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Gênesis 7:1, depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Que palavra linda. És justo diante de mim nesta geração. Que maravilha Deus falar conosco assim, né? Eu tenho visto você. E você é justo no meio dessa geração. E eu sei que eu posso contar com você para fazer uma casa. Para abrigar os meus, que não se contaminaram e que vão permanecer até que eu venha. Que bom que Deus ache justos entre nós para realizar a vontade dEle. Tem 3 coisas que Deus fala com Noé, que eu quero aplicar aqui. Na hora que Deus fala, estou fazendo aliança com você, você vai construir uma arca, Deus dá instruções para ele. Primeira instrução dizia respeito à estrutura da arca. Você vai pegar a madeira e você vai dividir a arca em 3 andares, e você vai fazer compartimentos, e você vai colocar a janela ali. Deus fala para ele da estrutura da arca. Para mim, o que a estrutura da arca me fala é qual é a estrutura sobre a qual nós edificamos a nossa casa. O que é que forma o alicerce da nossa casa? Algumas casas são formadas da história de suas famílias. Então a gente anda, por exemplo, eu andaria na minha casa de acordo com a cultura que eu aprendi dos meus pais, dos meus parentes antes de mim. Mas essa cultura pode também estar contaminada com o mundo. Parece que aqui Deus me convida a ouvir Ele me dizer qual é a estrutura que Ele quer que eu coloque na minha casa. Eu lembro que eu vi uma história, um momento de muita dificuldade na casa dos meus pais. Eu acho que eu já contei uma parte desse testemunho aqui para os irmãos. Mas um dia Deus falou comigo assim, Tony, eu vou fazer diferente na sua casa do que você está vendo aqui. E eu tinha 10 anos de idade, 11 anos de idade. E aí um monte de coisa acontecia na minha casa e eu ficava arquitetando. Bom, um dia eu vou conversar com a minha esposa sobre isto para a gente fazer diferente. E eu lembro que quando nós casamos, eu sentei no sofá da sala e conversei com Neilza sobre coisas que eu tinha visto na minha casa. Mas Deus me falou sobre coisas que eu não tinha referência na minha casa, mas que eu deveria passar a fazer na minha casa, onde eu era o marido e pai. Nós precisamos ter coragem de voltar para Deus e perguntar para Ele, Senhor, me fala qual é a madeira, me fala qual é a estrutura, como você quer que eu edifique a minha casa? E eu não consigo pensar em estrutura e não falar dos fundamentos da fé. Fundamento é a estrutura, a palavra de Deus é a estrutura, e eu vou conhecendo a Escritura e dizendo, me lembro muito aquele evangelista que falava o tempo inteiro, a Bíblia diz, Billy Graham, the Bible says, a Bíblia diz. Que tal se nós colocássemos desde o começo da vida de nosso casamento e do nascimento de nossos filhos, todas as perguntas sendo respondidas assim, filho, a Bíblia diz. E aí ele vem para casa e fala, pai, o professor de história falou tal coisa, aí você olha para ele e diz, filho, a Bíblia diz. Aleluia. E aí ele olha na televisão assistindo um filme aparentemente inofensivo, mas na verdade com incursões malignas dentro dele, e aí você assistindo o filme com ele diz, filho, isso é mentira, a Bíblia diz. E quando você fala a Bíblia diz, você não fala assim, filho, está dizendo, mas a Bíblia, bom, tem outra versão para isso. Não, não é isso. É quando ele está vendo aquele filme, aquela ideia, aquele livro, aquele contexto ali da escola, enfim, qualquer instrumento Satanás usa para falar uma mentira, e ele chega em casa e você é apaixonado pela palavra, porque a sua estrutura foi forjada pela palavra, e aí você abre a boca e diz, filho, vou te contar uma melhor que essa. A Bíblia diz. Aleluia. E aí os nossos filhos crescem com uma estrutura mental, estrutura no coração, a estrutura que faz eles enxergarem o mundo, interpretarem o mundo, a estrutura se chama a Bíblia diz. Irmãos, temos coragem de viver assim. Veja, Noé recebendo a galera toda lá que dizia que ele estava maluco e que nada daquilo ia acontecer. Quem sabe Noé não tinha a Bíblia ainda, ele dizia, mas Deus falou comigo. Aleluia.
Que tal a gente fazer dessa cultura de nossas famílias, tudo que acontecer, a gente buscar juntos ao Senhor e a gente poder responder assim: mas Deus falou comigo. E por que você trabalha fora? Porque Deus falou comigo. E por que você não trabalha fora? Porque Deus falou comigo. E por que você põe seu filho naquela escola e não naquela? Porque Deus falou comigo. E aí o critério, a estrutura sobre a qual a gente toma decisões é: a Bíblia diz, Deus falou comigo. A Bíblia fala de 6 fundamentos em Hebreus capítulo 6. Não precisa levantar a mão, mas eu queria perguntar: quantos irmãos aqui já estudaram esses fundamentos em suas casas? E esses fundamentos estão no fundamento da família. Quais são os fundamentos? Fé, arrependimento, batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. São fundamentos. Nada podemos aprender além disso se isso já não está estabelecido. É o que o próprio escritor aos Hebreus diz. Precisamos avançar, mas sobre esses fundamentos. Nem sempre é fácil ensinar para a criança esses fundamentos. Nem sempre é fácil ensinar para a criança sobre o juízo eterno. E não cometam erros, porque eu cometi um. Eu mostrei um filme para Davidson, coitado, que ele ficou acabado de medo depois. Não façam isso. Eu queria que ele tivesse noção do juízo eterno. Mas eu queria te pedir em nome de Jesus: não deixe a televisão ser a estrutura da sua casa. Não deixe a escola dizer o que seus filhos devem viver, aprender, experimentar. Não deixe. Vamos ter uma estrutura. Pegue a palavra e forme a sua família a partir daquilo que a Bíblia diz. Amemos a palavra, amemos os fundamentos da Escritura. Há muita coisa que podemos ensinar, mas pelo menos, irmãos, tomando as palavras do escritor aos Hebreus, pelo menos vamos garantir os fundamentos da fé e vamos avançar se o Senhor permitir, mas vamos garantir os fundamentos da fé. Vamos garantir que os nossos filhos saibam que arrependimento é o começo da vida perto de Deus. Vamos ensinar para os nossos filhos a crerem naquilo que não veem e não naquilo que eles podem pegar. Vamos impor as mãos sobre os nossos filhos para que eles aprendam que a unção do Espírito vem do céu para nós e é transmitida de nós para outras pessoas. Vamos falar sobre aquele dia em que os mortos ressuscitarão e que Deus julgará todos e aqueles que estão com Ele vão reinar para sempre com Ele. Vamos ensinar aos nossos filhos e fazer com que eles cresçam com essa estrutura em sua alma, em sua mente. Aleluia. Senhor, revela-nos isso, por favor. Revela-nos isso, por favor. E aí Deus fala outra coisa para Noé. Você precisa proteger a arca por dentro e por fora. Alguns falam que foi uma resina, outros falam que foi betume, não importa o que foi. Importa que o material utilizado tinha um propósito. Sabe qual era o propósito? Evitar que as águas do dilúvio entrassem. E ele tinha que calafetar a arca por dentro e por fora. Isso me fala dos relacionamentos entre nós. Relacionamentos coesos, que não deixam brechas para as coisas de fora entrarem no nosso meio. Que a gente ande tão junto, que a gente aprenda com o outro. Aliás, eu preciso lhe dizer, eu posso identificar na minha história de vida homens, pessoas, cuja vida me impactou tanto que moldaram a minha maneira de ser. Eu posso exemplificar para você, por exemplo, que quando eu conheci Jamê, eu disse, então é uma família assim que eu quero ter. Quando eu conheci Abinério, eu falei, esse cara vai me ensinar a ficar mais perto de Deus.
Aí quando eu conheci Clésio, eu pensei, o cara é louco mesmo. Preciso dessa loucura, de tomar decisões radicais em relação à casa, que às vezes eu falei para outras pessoas e elas achavam que eu era radical demais. Daí quando o Clésio chegou, eu falei, eu sou leve. Se você não tem marcas de pessoas na sua vida, é porque você ainda não tem relacionamentos profundos. Quando a gente anda junto, quando a gente se relaciona, a gente forma um ambiente agradável, aonde Deus age, e a gente permite que as pessoas descubram quais são as brechas que nós estamos dando. E a gente descobre as brechas que os nossos irmãos estão dando, então a gente promove conserto, a gente calafeta a vida da igreja, de maneira que a igreja não seja contaminada com o mundo, de maneira que as coisas de lá não façam parte daqui. E a gente se ajuda e a gente se alerta. Calafetar por dentro e por fora. Me fala também de que lá em casa eu preciso viver uma realidade como a Bíblia diz, mas eu também preciso promover essa realidade na vida da igreja, para que meus filhos, quando pensarem num ambiente fora da minha casa, eles tenham um ambiente fora da minha casa que é gostoso, delicioso, atraente. Sabe, irmãos, eu tenho certeza absoluta que eu e Neilza, como pai e mãe, somos os responsáveis pela educação dos nossos filhos. E nós não queremos terceirizar isso para ninguém. Não fizemos e não vamos fazer. Mas eu tenho uma outra certeza, tão certeza quanto esta. Nós não podemos fazer isso sozinhos. Pelo simples fato de que eu e ela não temos tudo que os nossos filhos precisam para cumprir o projeto de Deus na vida deles. Nós precisamos ter isso entre nós, meus irmãos queridos. Nós precisamos buscar relacionamentos que calafetem nossas casas e calafetem a nossa igreja. Relacionamentos através dos quais os riscos que a gente oferece apareçam. Eu lembro sempre desse meu amigo. Eu ainda era solteiro, mas quando eu oferecia determinado risco a mim mesmo, ele olhava para mim e dizia, rapaz, vigie. Nós precisamos de gente que olhe para nós e a gente dê essa liberdade e diga assim, rapaz, vigie. Eu lembro de uma história antiga, de uma pessoa que caiu em pecado e outra que disse assim sobre ela, eu vi o risco que ela estava correndo, mas não falei, como eu me arrependo. Não pode ser assim entre nós. Nós precisamos conversar sobre as coisas que acontecem, nós precisamos dar ao outro o direito de dizer, rapaz, preste atenção, você viu o que você está fazendo, isso é arriscado. Eu quero inclusive dizer que vocês podem fazer isso comigo, tá bom? Eu tenho 12 que fazem mais de perto, mas vocês podem fazer também. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Deixa eu orar para os homens aqui, que aí eles estão com cara de ó. Calafetar a nossa vida significa relacionamentos autênticos, verdadeiros, através dos quais os riscos são conhecidos, percebidos e tratados. Amém, irmãos? Amém. Por último, Deus fala para ele assim, Noé, leva comida, leva alimento. E uma grande parte da arca precisou ser tomada por comida, por alimento. E quando eu estava meditando nisto, o texto que me veio direto na cabeça foi Jesus dizendo em João 6, eu sou a verdadeira comida. Então eu fico pensando que uma maneira de guardar os nossos filhos e de nos guardar como igreja é que Jesus seja sempre o alimento que a gente mais procura. É que a gente discirna que aquilo que parece saciar a minha necessidade, não sacia de fato.
Mas aquilo que realmente sacia a minha necessidade, a necessidade dos meus filhos, a necessidade dos meus irmãos, é o conhecimento de Jesus Cristo. Irmão, Jesus Cristo é a comida verdadeira. E eu estou falando da gente ensinar mesmo para os nossos filhos quem é Jesus, como é Jesus, de maneira que os nossos filhos entendam que Jesus é comida. Que Jesus satisfaz o coração, que quando as inquietações vêm e a gente tem experiência viva com Jesus, as inquietações passam, porque Jesus resolve a inquietação. Jesus é o assunto da sua casa? É mais que o assunto. Jesus é a experiência mais constante na sua casa? Amém ou não amém? Jesus é alguém que fica presente nos momentos cotidianos? Está presente na mesa, está presente quando brinca, está presente quando vai dormir. Jesus é convidado para a sua casa, de maneira que os seus filhos pensem que quando eles tiverem uma necessidade, sentirem falta de água, de algo, sentirem falta de algo, o que eles vão buscar é: Jesus vai resolver isto, e eles vão ao lugar secreto, e eles vão orar ao Senhor, e eles vão meditar na pessoa de Jesus, e eles vão ter revelação de Jesus, e eles vão descobrir, João 17,3, que a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, e os nossos filhos vão ser supridos pela presença, pela vida de Jesus na vida deles. Irmãos queridos, vamos dar estrutura às nossas casas, vamos dar um bom betume às nossas casas e vamos alimentar os nossos filhos com a comida que realmente mata a fome. É impressionante como isso não é fácil de fazer, porque não é o curso natural. Mas eu estou crendo que Deus está falando conosco hoje. Que Deus está falando conosco e dizendo assim: eu te chamei para aparelhar uma arca para a sua casa. Esta arca começa lá em casa e completa-se com a igreja. E assim a gente cumpre a vontade do Senhor. Uma coisa que é muito forte é que nas instruções que Deus dá a Noé havia uma precisão. Então nós não podemos edificar a nossa casa e nossa igreja se não for pelas instruções do Senhor. E eu quero ressaltar aqui 3 características da igreja, que tem que ser 3 características lá de casa, 3 características que tem que estar lá em casa para se tornarem características da igreja. É que Deus quer um povo santo, um povo separado para si. Quem está comigo, diga amém. Então santidade tem que ser algo real lá em casa, santidade tem que ser algo real na igreja. Então quando os meus filhos estão lá em casa, eles experimentam uma vida santa, e quando eles chegam no ambiente da igreja, o que eles encontram? Eles precisam encontrar santidade. Então todos nós temos que trabalhar para que santidade seja vista lá em casa e santidade seja vista aqui entre nós. Então é muito importante que todos nós ensinemos a mesma coisa para os nossos filhos. Uma coisa que às vezes é difícil, você deve ter passado por isso, é quando o filho chega para você e fala assim: pai, você me ensinou que isso não pode, mas eu fui visitar tal igreja lá e lá pode. Já passou por isso ou não? E aí, pai, como que é? Então eu tenho um clamor para dividir com você. Que tal que lá em casa e aqui nesta casa a gente tenha a revelação de santidade igual? Que tal buscarmos isto, amém? Buscarmos isto, eu não julgo que já tenhamos, mas eu estou querendo fazer, eu estou propondo algo aos irmãos. Vamos buscar pensar igual. Que o que é santo para mim seja santo para você e vice-versa, e a gente cresça nessa busca, Por exemplo, santo, todo mundo tem que concordar, que é muito mais do que fazer isto ou não fazer aquilo. Santidade é ser separado para Deus, é estar diante de Deus, é ser incontaminado, é fazer questão de estar na presença de Deus, com a condição que Jesus nos garantiu na cruz, de poder usufruir da presença dEle. Então vamos ensinar isso juntos. Vamos ensinar os nossos filhos a uma vida de exclusividade com o Senhor. Vamos ensinar nossos filhos a não se misturarem. Vamos ensinar nossos filhos, aliás, Asaf tem uma música antiga, eu nem era casado ainda, e eu sonhava com um dia que eu ia cantar essa música para os meus filhos, e já realizei esse sonho. Alguém lembra? Sabe de que música eu estou falando? Te quero, filho amado, em conflito com o mundo, por causa de um amor profundo por Jesus. E eu esperava isso: Senhor, eu quero filhos em conflito com o mundo.
Eu quero que meus filhos um dia cheguem em casa e falem assim: pai, eu não aguento mais o mundo. E aconteceu. Aliás, acontece. O que eu não quero, e sei que você também não quer, é que nossos filhos cheguem em casa e digam: eu não aguento mais a igreja. Porque quem se opõe à igreja perde Cristo. Porque Jesus está aqui. Nós somos o corpo de Jesus. Quem ama Jesus, ama a igreja. Quem ama a igreja, ama Jesus. Então nós precisamos que nas nossas casas, o amor a Jesus seja tão grande quanto o amor à igreja. E o amor à igreja seja tão grande quanto o amor a Jesus. E quando a gente fale do Senhor, a gente fale com paixão. E quando a gente fale da igreja, a gente fale com paixão. Porque nós somos o povo separado para ser dele. Então nós somos o povo que reflete a sua imagem. É verdade que a igreja não é perfeita, tá bom, irmãos? Eu digo isso, me permitam, porque eu sou parte da igreja e eu sei quem eu sou. Então eu sei que a igreja não é perfeita. Mas a igreja ainda é e sempre será o melhor lugar nesta terra. Eu quero que vocês digam amém para isso. A igreja é e ainda será, sempre será o melhor lugar nesta terra. É a nossa arca. Nós somos bichos muito esquisitos. Temos fedores e aromas terríveis, mas é melhor estarmos juntos aqui do que lá fora, onde o dilúvio está degenerando as pessoas, acabando com as pessoas. Amém, meus irmãos? Amém. Aqui é melhor. Ai, como eu creio nisso. Eu gosto daqui. Eu gosto da igreja. Aleluia. A igreja, além de santa, é poderosa. Os recursos que temos aqui não tem lá. Então vamos nas instruções perceber que Deus nos orienta a sermos uma igreja poderosa, que vive do mover do Espírito e não do intelecto, e não dos recursos naturais, e vamos buscar os recursos espirituais e viver deles em nossa casa. A igreja também é um povo só, vamos edificar a nossa casa com unidade, de maneira que a gente ensine nossos filhos a amarem um ao outro, a servirem um ao outro, a perdoarem um ao outro, porque quando ensinamos isso lá em casa, nós estamos edificando uma igreja assim também. Amém ou não? Amém. E aí eu quero contar algumas histórias aqui, porque quando a gente vê a atitude de Noé para realizar o chamado naquele contexto, a gente vê uma realidade interessante. Não sabemos ao certo, eu li várias interpretações, vários autores, não sabemos ao certo quanto tempo a arca passou desde o começo da construção até o final. Mas demorou e deu trabalho. Mas Noé não parou no meio do caminho. Eu quero pedir em nome do Senhor, família desse jeito dá trabalho. Igreja desse jeito dá trabalho. O que é que nós vamos fazer? Abrir mão porque dá trabalho? Ou nós vamos insistir até o fim? Responde. Então vamos ter uma atitude de perseverança. Vou construir minha casa, vou edificar a igreja da maneira que a Bíblia diz. Amém? Noé fez isso porque ele tinha uma visão do final das coisas. Deus mostrou para ele o que ia fazer. Eu quero contar umas histórias de fé que eu descobri, eu saí pesquisando. Quero começar da história de um casal que os dois trabalhavam e o salário dos dois eram muito necessários para manter a casa. Mas aí nasceram gêmeos. E os gêmeos davam um certo trabalho. E aí a esposa ouviu Deus falar, e o marido também ouviu Deus falar, que eles precisavam mudar a situação naquele momento. E ela, que tinha um excelente salário, resolveu: vou parar de trabalhar para cuidar dos filhos. Depois, quando Deus quiser, eu volto. E por 15 anos, essa mãe teve fé para não trabalhar fora, e esse pai teve fé para deixar essa mãe fazer isto. De quem que eu estou falando? Imagina, não? Estou falando de Galdino, meu conterrâneo. A gente ouviu uma parte do testemunho de Galdino nessa quarta-feira e eu quis contar para vocês, pedir permissão para eles.
Quando duas pessoas trabalham na casa e quase metade do salário sai, a gente podia pensar assim, não dá, porque eu tenho que sustentar meu filho, tenho que pagar a escola, tenho que pagar isso, pagar aquilo outro. Então esse é o normal. Mas por fé, e porque Deus falou com eles, Madalena diz, eu vou parar de trabalhar e depois, quando Deus quiser, eu volto. E aí Galdino estava me contando que exatamente o que ela deixou de contribuir na casa porque parou de trabalhar, ele passou a ganhar porque mudou de horário e recebeu uma promoção dias depois da decisão que tomaram. Como é o nome disso? É fé. É a atitude para viver coisas que aparentemente não dá nesse mundo, não é? Mas a história continua. Um desses, dos gêmeos, cresceu bem sucedido, foi morar em outro país. Estava tudo bem lá, ganhava um salarião. Não me revelaram o valor. Aí esse filhão soube que o pai estava doente e queria passar mais tempo com o pai. E além disso, queria ajudar a sua esposa americana a falar português. E esse filho tomou uma decisão, vou embora dos Estados Unidos, vou largar meu emprego, porque eu quero honrar meu pai. De que eu estou falando? Gustavo, filho do Galdino, está ali. Só que aconteceu uma coisa. Quando ele foi lá e pediu demissão para os chefes dele, e falou qual era o motivo dele vir para o Brasil, os chefes deram um jeito. E mantiveram o trabalho dele, muito bem, obrigado, com ele morando no Brasil. Sabe como é o nome disso? Fé. Fé para a gente fazer aquilo que Deus diz e não aquilo que parece comum. Bem-vindo, Gustavo. Aleluia. Tony, agora você está me colocando numa situação complicada porque eu trabalho fora. Pelo amor de Deus, não fique condenado, eu só estou contando histórias de fé. Você tem que ter fé para fazer aquilo que Deus mandou você fazer, ok? Então, se Deus mandou você trabalhar fora, tenha fé para trabalhar fora e tudo bem. Mas eu quero dizer que a gente não trabalha fora ou deixa de trabalhar por causa do comum. Precisa ser porque Deus falou comigo. Aí eu fui ouvir Rose. Como é que foi, Rose, sua história? Ela foi me contar a história. Engraçado, gêmeos também. E Rose trabalhava, e era metade do sustento da casa. E Deus falou com ela, um dia, ela estava trabalhando, a pessoa que cuidava dos gêmeos, só tinha os gêmeos ou já tinha Davi também? Que cuidava dos filhos dela, ligou para ela, olha, vem aqui porque eu não consigo controlar eles. Aí ela entra em casa e os três instantaneamente param de chorar. Era quase Rose ouvindo assim, mãe, o que é que você está fazendo lá? E naquele dia Rose toma a decisão de parar de trabalhar fora para cuidar dos filhos. O pior, por isso que eu falei que ele é louco, foi quando o Clésio resolveu parar de trabalhar fora para cuidar dos filhos. E tem uma história que ele construiu para isso. Não foi irresponsável. Mas projetar a vida, eu quero cuidar dos meus filhos, porque eles são tesouro de Deus para mim. Ah, eu fui ouvir a história de Irani também. Cadê Irani? Irani não está aqui. Jamê também não? Vixe, vou contar. Ah, está ali. Trabalhava fora, era professora. E Deus falou com eles que precisava parar. E ela para. E Deus trabalhou uma série de coisas com eles antes da maneira como eles pensavam e lidavam com dinheiro. Aí eu não vou contar detalhes que só Jamê para explicar. Mas o fato é que Deus preparou eles, em um determinado momento ela para de trabalhar para cuidar dos filhos, e graças a Deus pelos filhos de Jamê. Eu estou contando histórias, irmãos, que eu queria animar você a ouvir Deus dizendo assim para você hoje, nesta manhã, ei, eu quero que você monte uma arca para a sua casa. E o resultado disso é que a terra inteira vai ter uma arca. A terra inteira vai ter um lugar para vir. E nesse lugar, a voz de Deus é ouvida, a vontade de Deus é realizada. Posso pedir para você escutar o final dessa minha palavra, com muita atenção, porque eu vou ler algumas frases aqui, que vai relacionar essa coisa de família e igreja com algo que se completam. Gostaria muito que você ouvisse cada uma dessas frases e dissesse assim, amém, Senhor. Amém, Senhor. Sabe, irmãos, às vezes o mundo nos faz ofertas em horas cruciais.
Nós estávamos nos preparando para ter filho, e nós resolvemos vender nosso apartamento e morar num lugar mais simples, para poder Neilza não trabalhar mais, e ela recebe uma promoção para ser uma espécie de gerente regional da empresa multinacional onde ela trabalhava. Sabe por que o diabo fez aquilo? Opa, pareceu bênção, né? Me perdoe se você entende dessa forma, para mim foi Satanás. Porque Satanás estava querendo que nós abríssemos mão do que Deus tinha falado conosco. Mas nós não abrimos mão. E aí aconteceu uma história milagrosa, que ao invés da gente mudar de apartamento para um lugar mais simples, a gente mudou para um lugar 4 vezes maior do que o que a gente morava antes. Mas é uma história de fé e de graça de Deus na vida da gente. Por favor, tome cuidado. O curso do mundo não é o curso da igreja. Amém? Não é o curso da nossa casa. Ouçam as frases, por favor. Quando ensinamos nossos filhos a se guardarem virgens para o casamento, estamos trabalhando pela santidade da igreja. Quando corrigimos nossos filhos em casa, edificamos uma igreja que teme e ama ao Senhor. Quando ensinamos nossos filhos a orarem e oramos com eles, edificamos uma igreja que aprendeu a depender de Deus. Quando ajudamos nossos filhos a se encherem do Espírito, edificamos uma igreja que reflete o céu na terra e anda no sobrenatural de Deus. As coisas começam lá em casa. Quando evangelizamos com nossos filhos, estamos edificando uma igreja que cumpre sua missão entre as nações. Quando honramos irmãos em nossa mesa, quero repetir isto. Quando honramos irmãos em nossa mesa, estamos edificando uma igreja de relacionamentos profundos que atraem a presença de Deus. A nossa mesa é o lugar onde nossas paixões são reveladas. A nossa mesa é o lugar onde nossos interesses são revelados. Na nossa mesa, os irmãos da nossa congregação, quando falarmos os nomes deles, devemos falar com honra e jamais com crítica. Porque se os nossos filhos ouvirem nossas críticas, eles aprenderão a serem críticos da igreja. E provavelmente não vão querer fazer parte dela. Mas, se na nossa mesa, os irmãos vierem comer conosco, e quando eles